Fala galera, aqui é o Ademir Ivel, Ademir do Mal, tá? Vamos lá então para a nossa segunda aula sobre constantes de equilíbrio químico. Quem estiver assistindo essa aula num outro momento, eu tenho uma aula anterior, que é a aula que introduz o assunto constante de equilíbrio químico. Essa aula agora é uma aula para a gente falar então, deixa eu acertar a câmera aqui um pouquinho, aí. Essa é uma aula para falar da primeira constante que a gente havia visto, que é o Kc, que é uma constante de equilíbrio químico em função das concentrações em mol por litro. E eu vou falar agora também, apresentar para vocês o Kp, que é uma constante feita em função das pressões parciais dos gases que estão presentes no sistema aqui agora, em equilíbrio. Fechou? Então, essa é uma aula complementar, uma segunda aula em relação àquela que já havia sido montada anteriormente. Atenção que o assunto é importante. Então, eu tenho aqui, né? Como é que eu sei que uma reação ela pode atingir o equilíbrio químico? Essas reações eu tenho antes o reagente, depois eu tenho o produto, eu tenho uma setinha no sentido direto e uma setinha no sentido inverso. Número 1, sentido direto, número 2, sentido inverso. O equilíbrio químico é atingido quando a velocidade da reação direta se equivale à velocidade da reação inversa. No momento em que as velocidades se equivalem, eu posso montar uma constante de equilíbrio químico. Está aqui, ó, o quociente da reação. Esse quociente é a constante, que nada mais é do que a gente fazer o quê? Dividir a concentração dos produtos elevado ao seu respectivo número de mols, né, para as reações elementares, que é o que a gente trabalha a princípio, sobre a concentração dos reagentes, também cada um elevado ao seu respectivo número de mols. Para esse tipo de exercício que a gente trabalha inicial, a gente trabalha só com o quê? Com reações elementares, ou seja, reações que acontecem numa única etapa. Aquela reação que você olha para o balanceamento, lembra? N2 mais 3H2 produzindo 2NH3. Esse número de mols que antecede a fórmula molecular, a gente usa aquilo como sendo o expoente, ou seja, a ordem da reação para montar a constante. Por enquanto, revisão do que já foi visto. Por isso que é revisão, é rever. Se você não viu, não pode ser revisão. E qual é a interpretação que eu dou para os valores da constante? Olha só, aqui eu tenho um esqueminha, né? Então, ó, percebe, compara essa coluninha aqui, que é a quantidade dos reagentes, com essa coluna aqui, que é a quantidade dos produtos. Então, depois que a reação atingiu o quê? O equilíbrio, eu tenho baixa quantidade de reagente e alta quantidade de produto. Pergunto para vocês, essa reação rendeu bem ou rendeu mal? Ademir, se eu tenho bastante produto e pouco reagente, é que essa reação, então, ela teve o quê? Um bom rendimento. E quando a reação tem um bom rendimento, ela vai ter o chamado cacetão, ou seja, tem um Kc com um valor mais alto. Tá? Olha essa reação que ruim, olha aqui de baixo. Quantidade de reagente, quantidade de produto. Reação direta, reação inversa. Essa reação é ruim, teve um rendimento ruim. Ela, quando atingiu o equilíbrio químico, a quantidade de produto era muito menor, a quantidade de reagente. Então, essa aqui é uma reação com um rendimento ruim. Então, essa reação vai ter um cacetinho. Você que está me ouvindo agora, você prefere um cacetão ou você prefere um cacetinho? Claro, Ademir, eu prefiro um cacetão, quer dizer o quê? Uma reação que teve um bom rendimento, tá? Sempre prefiram um cacetão, porque daí o rendimento da reação foi favorável, bastante produto e pouco reagente. Tranquilo? Se você é mais sensível, prefiro o cacetinho. Então, os valores de K, tá? Já lembrando, a gente vai falar aqui, ó, a gente vai ver Kc, Kp, Ka, Kb, Kw, Kps e Ki. Kc, Kp, Ka, Kb, Kw, Kps e Ki. São vários Ks. Não interessa. Quando você monta uma constante de equilíbrio químico, no numerador está o produto.
Se eu falo numerador, eu falo de uma divisão. Então, no numerador, sempre você vai colocar o produto. No denominador vão aparecer os reagentes. Tá? Cada concentração é elevada ao coeficiente estequiométrico da relação balanceada. Ou seja, aqui é elevado a Y, aqui é elevado a X, em que esse Y e esse X você vai tirar diretamente da reação. Ademir, eu não estou lembrando, está falando para mim. Então, olha só, vê aqui, ó, 2CO mais O2 produzindo 2CO2. Está vendo ali? Então, olha só, CO2 é o produto, então vai ser CO2 elevado ao quadrado. O2 e CO são os reagentes. Então, eu vou pegar o CO e elevar ao quadrado, e O2 eu vou elevar a 1, que continua sendo o O2. Fechou? A constante de equilíbrio químico depende somente da temperatura. Entendeu? A constante de equilíbrio químico depende somente da temperatura. E está aqui a família K. KC, tudo é constante de equilíbrio. KC, em função da concentração. KP, em função da pressão parcial. Ka para os ácidos. Kb para as bases. Kw para o water. Water é a água, ok? E KPS é produto de solubilidade, tem a ver com o equilíbrio quando você tem um soluto de baixa solubilidade. É um equilíbrio que é criado entre o corpo de fundo e os íons dissolvidos na solução. Fechou? Mas não interessa a letrinha que vem depois. O que interessa é que todo K vai ser sempre produto sobre reagente, e esse K vai me dar uma noção em relação ao rendimento da reação química. Aqui, ó. Antes de eu falar, eu vou fazer uma consideração especial para vocês. Tá? O valor, nós vamos montar aqui, nós vamos montar para essa equação o Kc e nós vamos montar o Kp. Tá? O Kp é uma constante de equilíbrio químico em termos ou em função da pressão. Por isso o Pzinho de pressão. O primeiro detalhe, olha só, eu vou falar sobre o Kc. O Kc é em função da concentração. Tá? A concentração é uma grandeza de mol dividido por litro. Então, olha só, para você usar com que substâncias que você vai usar o Kc? Como é que eu uso a expressão? Eu preciso de situações em que eu consiga colocar mais ou menos substância dentro do mesmo volume. Vocês me entenderam? Então, eu tenho 1 litro de água. Dentro de 1 litro de água, eu consigo colocar mais ou menos sal de cozinha? Eu consigo variar a concentração por volume? Consigo, Ademir. Tu pode colocar 1 mol de NaCl dentro de 1 litro de água. Tu pode colocar meio mol de NaCl em 1 litro de água, ou seja, tu pode variar a concentração. Tá? Com um gás, eu posso colocar mais ou menos mols de um gás dentro de um volume fixo? Pode. Eu posso pegar um cilindro de oxigênio, de oxigênio, de metálico, e colocar lá dentro 20 litros de oxigênio, 30 litros de oxigênio, 40 litros de oxigênio? Pode. Então, olha só, se você tiver diante de uma substância no estado aquoso ou no estado gasoso ou aquoso, ela vai poder sofrer alteração na sua concentração. Então, ela vai participar do Kc. Já no estado sólido e no estado líquido, pergunto, eu tenho como mudar a quantidade de água que eu tenho dentro de 1 litro de água? Não, Ademir, 1 litro de água vai ter sempre a mesma quantidade de água, então ela não vai sofrer variação na concentração. A mesma coisa acontece com o sólido. Então, pessoal, quando vocês forem montar o Kc, não incluam nele substâncias no estado sólido e não incluam nele substâncias no estado líquido. Então, olha só, atenção para mim. Kc é uma constante de equilíbrio químico. Acontece com reações reversíveis. Você vai dividir produto sobre o reagente, cada um deles elevado ao seu respectivo número de mols.
porém só vai participar do KC substâncias no estado aquoso e substâncias no estado gasoso. Entendeu? O que for sólido e o que for líquido você vai tirar. Opa! Nossa, que agressivo. Se você estiver diante do KP, qual é o único estado físico que é sensível a alterações de pressão? Qual é o estado físico que sente que pode ser comprimido ou pode ser expandido? Ademir, o estado físico que é sensível a alterações de pressão é o estado físico gasoso. Então, quando você estiver montando o KP, que é a mesma lógica do KC, só que ao invés de usar concentração é a pressão, tá? E lembrando vocês, né, a pressão de um gás, eu meço ela em milímetros de mercúrio, e a concentração eu meço em mols por litro, entendeu? Então, você vai usar só substâncias no estado gasoso. Então, me acompanha aqui, ó. Eu vou ter a reação número 1, tá ali em cima, tá vendo? Ó, primeira coisa, é uma reação que tem um sentido direto e um sentido inverso. Então, ela é uma reação que depois de algum tempo vai atingir o equilíbrio químico. Eu vou olhar a primeira coisa aqui, ó. Gasoso, gasoso e gasoso. Então, todos os participantes da reação estão no estado gasoso. Isso significa o quê? Que todos eles vão participar do KC e todos eles vão participar do KP. Então, olha só, para a reação número 1, como é que vai ficar o KC? Vai ser igual ao quê? Faz a divisão, produto sobre o reagente. Ó, aqui são os produtos. Então, eu vou fazer o quê? Concentração de NO elevada ao quadrado vezes concentração de O2. Tranquilo? Produto sobre o reagente. Então, aqui, ó, no reagente é quem? Eu tenho o quê? NO2 elevado ao quadrado. Não interessa calcular ainda, a gente está montando a expressão da constante de equilíbrio. Fechou? Olha lá, ó. Produto NO e O2, NO elevado ao quadrado, O2 elevado a 1 sobre o reagente, que é NO2 elevado ao quadrado. Tranquilo? Como todos são gasosos, eu também tenho um Kp para ele, uma constante de equilíbrio químico em função da pressão. Ó, você só muda assim, quer ver? Ó, você vai colocar, então eu vou ter a pressão do NO, fecha parênteses, elevado ao quadrado, vezes a pressão do O2, fecha parênteses, dividido pela pressão do NO2, elevado ao quadrado. Percebe que é a mesma coisa. Você trocou o colchetes, que significa mol por litro, pelo P, que significa pressão. Tranquilo? Vamos para a segunda equação. Está aqui, ó, a segunda reação, desculpa. Nitrato de prata aquoso reagindo com zinco é uma reação de deslocamento ou simples troca, na qual o zinco, por ser mais reativo que a prata, tomou o lugar da prata e deslocou ela. Vamos lá. Primeira coisa que eu faço, ó lá, aquoso. Participa do KC, mas não participa do KP. Sólido, risca, não vai participar nem do KC e nem do KP. Nitrato de zinco, aquoso, participa do KC e não participa do KP. E prata sólida, não participa de nenhum dos dois. Quando não participa, você coloca número 1, tá? Ou seja, você não precisa colocar. Vamos lá então, para a equação número 2, como é que fica o KC? Fica produto sobre o reagente. Nesse caso, quem é o produto? O único que participa, Zn, NO3, 2. Tá? Elevado, aqui eu tenho o número 1 na frente, então ele está elevado a 1. Sobre o reagente, que é quem? Concentração de Ag, NO3, não tem parênteses, desculpa aqui, para apagar esse parênteses ali, ó. AgNO3, fecha colchetes, elevado ao
quadrado. Tranquilo? Produto ZnO3, 2 elevado a 1 sobre o reagente, AgNO3 elevado ao quadrado. Pergunto para vocês, como é que fica a expressão do Kp? A equação número 2 tem algum gás? Então o gás não vai interferir nesse sistema em equilíbrio, porque não tem gás que só possa sofrer expansão ou compressão. Então o Kp, nesse caso, ele é indeterminado. Ou seja, non existe. Tá? Se a reação não tem nenhum gás, ela não vai ter Kp. Ou seja, você aumentar ou diminuir a pressão sobre esse sistema não vai interferir em nada, porque não tem nenhum gás que possa sofrer, ou seja, tenha sensibilidade a alterações na pressão. Finalmente, a equação número 3. Carbono sólido não vai participar do Kp nem do Kc. O2 gasoso participa dos dois. CO2 gasoso participa dos dois também. Tá? Então vamos lá. Como é que vai ficar o Kc para esse caso aqui? Vai ficar o quê? A concentração de CO2 elevado a 1 sobre a concentração de O2 também elevado a 1. Como os dois são gasosos, o Kp vai ser idêntico ao Kc. A única diferença é que ao invés de você colocar o colchete, você vai colocar o quê? Pressão de CO2 e aqui embaixo pressão de O2. Tranquilo? Ademir, entendendo o propósito disso. A gente está começando a construir o conteúdo, o conhecimento. Então, a minha função agora é fazer vocês entenderem a montagem da expressão da constante de equilíbrio químico e dessa forma também fazer o quê? Vocês entenderem que isso vai expressar o rendimento de uma reação química. Exercício. Na equação A, Azinho, Azão, Bzinho, Bzão, não é genética, né? Então, eu tenho uma reação lá, direta e inversa. Após atingir o equilíbrio químico, pode-se concluir que a constante de equilíbrio Kc é igual concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes, cada um elevado ao seu respectivo número de mols, a respeito da qual é correto afirmar que, letra A, quanto maior for o valor do Kc, menor será o rendimento da reação direta. Quanto maior é o valor do Kc, maior é o rendimento da reação direta. Errado. O Kc independe da temperatura. A gente acabou de citar nessa aula que o Kc ele depende apenas da temperatura. Se as velocidades das reações direta e inversa forem iguais, então o Kc vai ser igual a zero. Não. Quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, a gente fala que o sistema atingiu o equilíbrio. Ah? Então, não vai dar, olha só, deixa eu ver aqui. Então, não tem como matematicamente dar zero aquela fração, tá? Então, quando é que uma fração, vamos dizer aqui, ó, eu tenho uma fração do tipo A sobre B. Como é que essa fração pode dar zero? Pergunto para vocês. Se o B for zero, qual é o resultado matemático disso? Isso é uma indeterminação, não vai ter resposta. Então, para dar zero, então assim, é um número sobre zero, indeterminação. 0 sobre 0, não tem resposta. Um número sobre 0, não tem resposta. 0 sobre um número, isso vai dar zero. Então, para que essa constante de equilíbrio químico, que é uma fração, ela dê zero, eu precisaria que aqui em cima o numerador fosse zero. Ademir, se por acaso eu tiver uma equação em que todos os produtos são sólidos, por exemplo, lembra que quando é sólido, você coloca 1 no lugar e não 0. Então, não tem como matematicamente o Kc ser igual a 0, tá? Porque não tem, porque ele é uma divisão, e aí teria que o numerador ser 0, e não tem como isso acontecer. O Kc depende da molaridade inicial dos reagentes. Ademir, Kc é igual concentração do produto elevado ao seu respectivo número de mols sobre a concentração dos reagentes elevado ao seu respectivo número de mols quando atinge o equilíbrio. Então, o Kc depende das molaridades
no equilíbrio. Porque no início os reagentes estão reagindo entre si, formando produto. Depois de algum tempo, é que daí então o produto volta a ser o reagente. Desde o início ele faz isso, mas as velocidades se equivalem. Então, o Kc depende da concentração dos reagentes no momento do equilíbrio. Última, quanto maior for o valor do Kc, maior será a concentração dos produtos. Quanto maior for o Kc, maior é o rendimento, maior é a concentração dos produtos. Vamos encerrar? Determine o Kc e o Kp para essa reação que está ali. Ó, gás, gás, gás. Todo mundo participa. Vamos lá então. Kc vai ser igual ao quê? Concentração do produto. SO3 elevado ao quadrado. Sobre a concentração dos reagentes. SO2 elevado ao quadrado vezes O2 elevado a 1. Fechou? Produto sobre o reagente, cada um elevado ao seu respectivo número de mols. E como é que fica o Kp? Como o SO2 é gasoso, o O2 é gasoso e o SO3 é gasoso, todo mundo é gasoso, então eles todos participam do Kp. Só que ao invés de você colocar o colchetes, que significa mol por litro, você vai trocar pela letrinha P, que indica pressão. Então eu vou ter o que aqui agora? Eu vou ter a pressão parcial do SO3 elevado ao quadrado sobre a pressão parcial de quem? Do SO2, também elevado ao quadrado, vezes a pressão parcial do O2. Tranquilo? Entenderam? Eu acho que ficou claro, eu acho que essa aula fluiu bem. Tá? Na minha visão, a gente conseguiu dar uma abordagem boa sobre o Kc, sobre o Kp, sobre a montagem, sobre quem participa, sobre quem não participa. Beijão para vocês, um grande abraço do fundo do meu coração. Até a próxima aula.